Vamos lá, galera. Vamos ver agora como criar uma debilidade. A gente vai analisar essa posição aqui. A partida muito legal. Partida do Reshevsky contra o Miyagi Marsuri, hein? A gente apelidou aí como o Sr. Miyagi. E vamos lá. O que tem nessa posição aí? Se a gente for avaliar ela, os dois reis estão seguros. A parte material tá igual. A parte posicional tá difícil de dizer quem tá melhor, porque o jogo tá travado, né? Você percebe que a posição dos dois lados tá muito equilibrada, muito igualada. Opa, Lucas, brigadão. E além disso, você percebe que a parte estrutural não tem debilidades ainda. Por exemplo, não tem peão isolado na posição. Peão atrasado não tá tão claro, né? Talvez falar que isso aqui é atrasado é difícil de dizer, porque não tem uma coluna aberta para atacar. E também, né? Não tem nessa posição nenhuma debilidade clara aí. Assim, não tem nada de errado na posição das pretas para você dizer que um tá melhor ou tá pior. Então o que acontece? Aqui tem uma técnica de criar debilidade que chama ataque da minoria. O que vem a ser um ataque da minoria, né? Deixa eu colocar para vocês aqui uma descrição do que seria um ataque da minoria. Boa, Diogo, esse vídeo é mesmo. Só um segundinho, galera. Deu uma... Agora sim. Vou colocar o celular aqui do lado que ele tá tampando minha visão. Deixa eu ver aqui pra vocês. Só colocar a descrição do que seria um ataque da minoria, que aí fica mais fácil de você associar isso na partida. Que se eu falar assim, isso aqui é um ataque da minoria, vai chegar e vai cair de paraquedas pra vocês. Então o que acontece? A gente tem que ter uma ideia que é a seguinte. Aqui. A gente vai aprender aqui um negócio chamado ataque da minoria. Ela é uma técnica para criar debilidade de peões. Como que funciona um ataque da minoria, galera? Você vai usar 2 peões para atacar 3 peões. E o que acontece? Quando você faz isso, você tem como resultado deixar o adversário com casas fracas e peões fracos também. Então, nada mais é que a gente vai ver agora duas partidas que foi aplicada essa técnica chamada ataque da minoria. Aí você pode perguntar, mas André, o que vai ser o ataque da minoria? Essa técnica, você vai ter 2 peões contra 3, e ao momento que você avança um dos seus peões fazendo esse ataque, ele vai ter que debilitar a posição. Então vamos ver agora no tabuleiro, vai ficar bem claro essa ideia nas duas partidas que a gente vai analisar. Então nessa posição, você já pode perceber que o ataque da minoria vai ser com os peões de A e B, atacando os 3 peões aqui de A, B e C. E qual que vai ser o objetivo dessa posição? Quando eu avançar o peão para B5, o que vai acontecer? Ele vai ter que ou capturar ou avançar. Então vamos supor que eu avance o peão de B, ele capture, peão captura. Eu já deixei o peão de D isolado. E o peão de A, ele vai estar fraco. Quem teve aqui semana passada, que eu mostrei uma partida do Lasker contra o Backburn, foi exatamente essa posição, assim. Tinha um peão de A fraco e o peão nosso de B segurava. Então, quem estava semana passada vai identificar isso aí rapidamente. E se eu avanço e ele avança aqui, né? Por exemplo, eu vou capturar e o peão de D vai ficar isolado e fraco. Também pode acontecer dele não capturar. E quando eu capturo aqui em C e B captura, o peão de C vai ficar atrasado. Então, isso é criar debilidades onde não tem. Se você ficar parado numa posição e pedir empate, a posição para e empata. Mas se você cria debilidades, a posição fica muito boa. Então aqui jogou B6 as pretas, porque quando jogar B5, elas querem jogar C5. E o que o Reshevsky fez nessa posição? Ele falou assim, ele percebeu assim que ele não tem pressa. Ele não precisa jogar agora o B5 despreparado, vamos dizer assim. Ele jogou primeiro o cavalo C1, abrindo já a coluna para a torre, porque as pretas não tem nada tão direto, as pretas não conseguem fazer C5 que vai debilitar a posição.
Opa, boas recomendações da galera e bom dia pro Alexandre aí, seja bem-vindo. E agora veio o bispo H6, cavalo E2, melhorando o cavalo. E agora esse cavalo ele controla bem a posição. Ele ajuda muito aqui qualquer parte de iniciativa por parte das pretas. Veio o cavalo H5. E agora é o momento ideal para começar uma posição de ataque da minoria, fazendo o lance B5. E não pode aqui jogar o lance C5, porque simplesmente vai perder o peão. Já que o cavalo saiu para H5. A dama preta não capturou o peão? Ah, você fala aqui no comecinho? Se capturar a dama por peão aqui no começo, acho que já leva esse, né? Ataca a torre, ataca a torre e ataca a dama. Isso mesmo. O cavalo defende aqui. Teria esse ataque descoberto aí na posição. Beleza, Lucas? Eu não poderia capturar. Boa observação, não tinha... esqueci de comentar isso aí com vocês. Eu pela contribuição. Qualquer dúvidas, estão mandando, galera. Eu volto aí e a gente comenta. Aqui jogou agora o B5. E não pode jogar o C5, comentei com vocês, e jogou dama D7. Veio B por C6, torre por C6, e agora você tem um alvo na posição. E lembra daquela frase que eu comentei com vocês do Serawan? Os grandes mestres são mini exterminadores. Eles viram uma debilidade, eles vão com tudo pra cima dela. E agora você tem que parar e pensar, como que eu ataco D5? Aí tem alguns lances interessantes, como dama B5 e torre B5. Então, ele escolheu dama B5 na posição. Veio torre C8. E as pretas estão com a expectativa de tentar atacar pela coluna C. Mas aqui não é tão simples assim a posição. Jogou torre de BC1. E jogou torre C7. E as pretas têm assim como expectativa salvarem na posição graças à coluna C. Mas não vai ser tão fácil assim essa ideia. E aqui o que acontece? As brancas já estão em uma posição muito interessante, bem bacana. E jogaram aqui o lance G4. E você pode perguntar, talvez, né? O que aconteceria se jogasse o lance cavalo F6, defendendo o peão, né? Ao invés de torre C7. E agora eu quero desafiar vocês a encontrar aí qual seria o lance, né? Caso jogasse cavalo F6 nessa posição, que não foi jogado na partida. Qual seria o lance de brancas se joga cavalo F6 aí? Opa, Pedro, já saiu o resultado sim. Tá lá na página. Vou mandar o link pra vocês aqui. Pontos barra barra. Esse link aí. Vai ter o resultado do torneio. Coloquei ontem à tarde o resultado. Aí quem foram os campeões por categorias, a gente já entrou em contato. E os sorteados também. Tudo certinho. Cavalo F4 e daí já atacar mais o peão. Mas tem uma situação tática aí bem interessante na partida. Agora encontraram um lance agora. Vamos ver, vamos analisar aí. Seguinte, galera, o que eu vejo uma posição como essa antes de sair calculando, assim? Eu sempre gosto de ver os motivos táticos, é uma coisa que eu trabalho bastante com os alunos. De quarta-feira a gente faz um treino tático junto, e eu pego um livro de tática, e a gente vai vendo as posições, e o que a gente percebe? Quando a gente olha uma posição dessa, eu listo os motivos táticos, e depois a gente sai calculando. Opa, Marinho, valeu, brigadão por acompanhar aí. E quais são os motivos táticos? Aqui eu tenho uma dama que não parece tão bem defendida. Tem um cavalo que está sobrecarregado na defesa da dama. E sobrecarregado também numa defesa do rei.
Eu tenho uma torre cravada na posição. E quando uma peça tá... Esse cavalo tá sobrecarregado aqui também, né? Então o principal tema aqui da posição, na minha visão, é a sobrecarga do cavalo. Quando uma peça faz duas coisas ao mesmo tempo, galera, pode ter certeza que ela não faz bem feito esse tipo de posição. O Maurício tá por aí também? Grande Maurício. E se você observa isso, você pode aproveitar essa posição fazendo o lance cavalo por D5. Alguns mandaram aí. Se torre captura, temos um duplo aqui na posição. Depois você ainda captura a torre de volta. Por exemplo, se rei sai, captura, captura, cavalo captura, torre por cavalo, rei H2. E a posição das brancas está muito boa aí, né? Certo? Mais gente chegando agora, galera. Esquece de deixar o nosso like emprestado aí. Daqui a pouquinho vocês tiram o like. Mas deixa no comecinho para ajudar a gente. Então, o que aconteceria aqui? Além de cavalo... Opa, Maurício, maravilha. E se fizesse um lance, por exemplo, como cavalo captura, torre captura, pode tomar de dama, e você ganha aí uma qualidade no final, né? Uma torre por um cavalo, vantagem muito boa e decisiva para as brancas, tá? Então seria essa a ideia da posição. Então por esse motivo, né, ele jogou torre C7 e não cavalo F6. E aí, o Reshevsky, sabendo que cavalo F6 ele ganharia material, ele jogou G4. Qual que é o objetivo dele? Nosso adversário jogue cavalo F6. E se jogar cavalo F6, vocês já sabem, a linha é cavalo captura peão. Então, para escapar aqui, o mestre Miyagi aí de pretas mandou A6. E quando joga A6, captura e jogou cavalo F6 e ele achou que estava resolvido aí na posição, né? Tava tudo bem com ele. Mas mesmo assim, maneira bem triste, ele levou o mesmo cavalo D5. Por que leva cavalo D5 aqui na posição, né? Se dama por D5, você vai perceber que essa torre aqui ela não está tão bem defendida. Porque depois de torre captura e dama A8, você vai recapturar a torre do adversário. Acontece, João, às vezes vocês entram no vídeo, sai ou ele fecha por algum motivo, tem que clicar no botãozinho de ao vivo ali, aí ele volta para vocês na mesma estaca que a galera. Então teria esse tema aí bem interessante na posição. Na partida, depois de cavalo por D5, o jogador de pretas desesperou aqui, mandou cavalo por G4, lance no desespero aqui já. E aí o Reshevsky continuou com torre por C6, dama por D5. E aqui um lance finíssimo dele, dama A8. E aqui abandonou. Qual que é o motivo tático dessa posição? Eu falo, você não precisa sair calculando por lances candidatos, que é você calcular tudo de uma maneira muito... todos os cheques, todas as ameaças de uma vez só. Porque quando você identifica a ameaça tática primeiro e tenta pensar em como ganhar o material, chega muito mais rápido a resposta, tá? Eu geralmente só uso essa ideia de candidatos quando eu não encontro mesmo a resposta. E quando você está jogando é difícil ficar calculando todos os cheques na posição. Então aqui depois do lance dama-cheque, a gente percebe que tem uma dama sem defesa. E aí a gente pensa para onde eu tiro essa torre ganhando a dama, né? E caso jogue um lance como rei G7, nós temos aí torre por peão. E vantagem decisiva aí do jogador de brancas, tá?